Olá, galera do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Lidimara. E hoje o nosso assunto é um assunto muito bacana. Eu gosto muito de falar sobre literatura de cordel. Todos vocês já conhecem, né, ou já ouviram falar, ou já viram também pela televisão, né, por alguns gêneros textuais estudados durante o ensino fundamental 1, que é sobre o cordel, sobre a literatura de cordel. E logo vem na cabeça de vocês, né, remete aí àquela cordinha, né, cheio de textinhos coloridinhos, aquelas poesias, né, aqueles poemas bem cantados. Enfim, então hoje nós vamos saber um pouquinho mais, né, a fundo, a história da literatura de cordel e as características dela, a estrutura, tá certo? Então vamos lá, ó, a literatura de cordel, como todos já sabem, é uma manifestação literária, né, tradicional na cultura popular brasileira, mais precisamente no Nordeste, né? Ela é nordestina. Então a gente já imagina aquelas pessoas, né, com aquele chapéu, lembra muito do Lampião, né, da Maria Bonita, a gente lembra sempre desses personagens quando a gente se remete ao cordel. Tem aquela novela Cordel Encantado, né, que acho que vários de vocês já assistiram aí em reprise. Então, no Brasil, a literatura de cordel adquiriu força entre os anos de 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, cordel, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, nós vamos ouvir falar muito em alguns textos dele, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Esses são os mais famosos. Inclusive, um dos vídeos que eu pedi vocês para assistirem, do João Grilo, né? Conta aí com um dos nossos autores. Agora, a origem do cordel, como que surgiu o cordel, né? Aqui eu coloquei a exemplo para vocês verem um varalzinho, né? Que é o cordel, com os textos pendurados, né? Todos eles, os folhetins pendurados. O cordel é uma herança portuguesa, vem de Portugal. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no país, né? No fim do século XVIII. Agora vamos falar um pouquinho sobre as principais características do cordel, né? É um tipo de manifestação com uma característica principal na oralidade, né? Daqui a pouquinho vocês vão verificar por que eu digo na oralidade, destaquei para vocês aqui em vermelho. Porque é uma presença de elementos de cultura brasileira, onde é cantado, né? Os versos são cantados, então por isso que a gente fala da oralidade. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte o leitor, porque é engraçado, né? Ele tem aquela satírica, então você vê que é algo engraçado, que canta, que encanta a pessoa e ela presta atenção e acaba se divertindo com aquele momento. A sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, né? Pequenos pedaços de papel coloridos, né? Com xilogravuras e o texto no verso dele, né? Na parte de trás. São pequenos livros com capas, xilogravuras que ficam pendurados em barbantes ou cordas, que daí surge o nome cordel. A literatura de cordel é considerada como gênero literário geralmente feito em versos. Ela incorpora uma linguagem e temas populares. Então, gente, vocês vão ver que agora é um pouquinho diferente, não são temas atuais, ok? Pode acontecer com temas atuais, mas normalmente são com temas populares, tá? Do dia a dia da pessoa. Além disso, essa manifestação, os próprios autores são divulgadores dos seus poemas. Ou seja, eu não tenho um jornal onde vai sair o cordel, eu não tenho um livro próprio, né, que vai sair o cordel, uma revista ou num site. É o próprio autor do cordel que faz a sua divulgação, ok? Bom, em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principal característica a linguagem coloquial informal, porque é algo do dia a dia, é cotidiano, então vale colocar expressões aí do cotidiano, tá? Até mesmo gírias. Uso de humor, ironia e sarcasmo, como eu disse para vocês, é algo engraçado, né? Que ocorre aí no dia a dia da pessoa. Então existe essa coisa hilária, engraçada. Temas diversos, como eu disse para vocês, os temas, eles são populares. Então, dentro do tema popular, nós temos o folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social.
Presença de rimas métrica e oralidade. Então, hoje o nosso ponto aqui, né, como vocês já conhecem todas essas características, hoje o nosso ponto-chave é para falar um pouquinho da métrica e da oralidade dentro das rimas. Então, vamos lá, gente. Métrica e rima no cordel tradicional. Quando alguém canta ou declama versos de cordel, logo se percebe o ritmo que vai repetindo ao longo da história. Esse ritmo é chamado de métrica, ok? Então, o ritmo, aquele ritmado que eles colocam no cordel, quando fazem quando recitam, é chamado de métrica. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa métrica. A métrica é o recurso utilizado para medir um verso através da contagem de sílabas poéticas. Isso mesmo, nós temos divisão silábica dentro da gramática, que é quando você divide a palavra, e temos também dentro do poema, né, a divisão de sílabas poéticas. Como que isso funciona? Essa técnica leva em consideração a sonoridade, ou seja, o som que produz. Então, as sílabas poéticas são diferentes das sílabas gramaticais, portanto, a métrica não é feita necessariamente de acordo com a divisão silábica, né? Ela não pode ser feita assim. Ela possui regras específicas para sua realização. No cordel, os versos possuem geralmente 7 sílabas poéticas. Vamos tomar o seguinte estrofe como exemplo. Nesse instante o magrelim, com voz mansa e bem pausada, disse olhando para a princesa, ouça aqui minha adorada, quero ver se você pode destrinchar essa charada. Então observe. Tudo bem que a professora não rima muito bem, né? Não canta muito bem. Mas observem o primeiro verso. Nesse instante o magrelim. Quando eu faço a divisão poética, eu tenho aqui, ó, nas sílabas, né? Nesse instante magrelim. Observem, eu tenho 7 sílabas dentro da divisão. Nesse instante, é como se eu juntasse as palavras, tá certo? Observem, ó, essas duas vogais, a palavra nesse e a palavra instante, eu juntei, né? Então, formou uma sílaba poética juntas, né? Uma só, formou uma só. Nesse instante, o magrelim, tá vendo? O o que seria o artigo separado, eu juntei ao instante, ok? Magrelim. Então, contando, eu tenho 7 sílabas poéticas. Nes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas poéticas, tá? Então, novamente, voltando ao texto com vocês. Nesse instante, o magrelim, com voz mansa e bem pausada, disse olhando para a princesa, ouça aqui, minha adorada. Quero ver se você pode destrinchar essa charada. Foi melhor agora, hein? Então vamos lá, gente. O cordel, ele é um poema rimado, obrigatoriamente, ok? De forma fixa, podendo ser sextilha, oitava ou décima. Essas são as principais formas de versos que nós encontramos. Ou seja, pode ser um texto, né, o poema todo, e cada estrofe ele conter 7 versos, 8 versos ou 10 versos. A contagem de sílabas poéticas são diferentes da separação de sílabas, como eu já havia dito para vocês. Então, as palavras, elas seguem as seguintes regras. Primeira regra, conta-se até a última sílaba tônica do verso. Olha o exemplo que eu trago para vocês, ó. Eu vou contar uma história. Tá vendo que eu só contei como divisão silábica até o stó? Porque é a última sílaba tônica. Então, eu não vou levar em consideração uria. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas, ok? Poéticas. Então, sempre lembrar que eu só posso contar até a última sílaba tônica do verso. Outro papel importante é juntar as vogais de palavras diferentes, formando apenas uma sílaba poética. Lembra do exemplo anterior, quando um magrelim, nesse instante um magrelim, que eu juntei as vogais da última palavra com a primeira? Então, isso aqui é uma das regras. Quanto às rimas, se existem e seguirem uma regularidade, elas podem ser. Então, todas as rimas vão ter uma regularidade para rimar. Vamos observar quais são. Quando que ela é paralela? É quando eu tenho
rima A, B e B. Calma que no exemplo vocês vão entender um pouco melhor. Ocorre quando o primeiro verso rima com o segundo. Veja o exemplo. O destino. O rio vem do mar, para o mar corre. Quem sabe por que nasce e por que morre? Sabe o sol que ele faz de madrugada? Observem. Rima A, corre, rima A, morre. Logo em seguida. Primeiro verso com segundo verso. Agora aqui já é B, não rima mais. Aqui pode vir outro, né, que não vai rimar. Então, sempre o primeiro verso e o segundo verso irão rimar, ok? Por isso, corre com morre. Rima A, aí já começa o B, não rima mais. Essas são rimas paralelas. Agora, rima alternada é quando eu tenho as rimas em AB, AB. Então, digamos que apenas a rima B vão rimar. Ocorre quando o primeiro verso rimar com o terceiro verso, ou quando o segundo rima com o quarto verso. Elas são realmente alternadas, uma sim e outra não, uma sim e outra não, tá? Então, observe aqui, ó, o professor sabe tudo e as respostas de João Grilo, do vídeo que vocês vão assistir essa semana. Assistiram essa semana. Eu trago para o leitor, nesse poema de estilo, dois camaradas que vendem sabedoria no quilo. O professor sabe tudo e o renomado João Grilo. Observem, em destaque de vermelho, eu tenho as rimas alternadas. Ó, A, B, não rimam. A, B, olha o B com B, rimando, uma não, uma sim. Tá vendo? Verso que não rima, verso que rima. No caso, o segundo verso, ele rimou com o quarto verso, que rimou com o sexto verso, e assim por diante vai. Por último, nós temos as interpoladas. O que são as interpoladas? A, B, B, A. Vamos colocar assim as rimas. Ocorre quando o primeiro verso rima com o quarto, enquanto o segundo verso rima com o terceiro. Observe que ele está em verde. Alma minha gentil que partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Partiste, que é o primeiro verso, ele rimou com o quarto verso, mas o segundo e o terceiro rimaram entre si. Então, por isso são interpoladas. Elas rimam, porém entre elas eu tenho uma outra rima, tá certo? Por isso interpoladas. Agora, os poemas de cordel, de métrica e rima, sem elas não se fazem um cordel. Cada verso possui o mesmo número de sílabas poéticas, lembrando que sempre 7. Seguem abaixo alguns modelos possíveis. Lembra que eu disse que tem 3 modelos? O primeiro modelo são as sextilhas, né, que contém estrofes de 6 versos com 7 sílabas cada. Lembrando que é obrigatório. Então vamos lá ao exemplo, ó. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo na Grécia como um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Então observem, gente, olha a rima. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas poéticas. Lembrando que vai até a última sílaba tônica de cada verso, ok? A primeira ela não rimou, mas a segunda está rimando com a quarta, ok? Então, ó, são rimas intercaladas, tá certo? Ó, intercaladas, uma não, uma sim, uma não, uma sim, tá certo? Vamos para mais uma? Nós temos aqui, ó, a de oitava e de décima. Então, se na sextilha são 6 versos, voltando aqui para vocês, são 6 versos de métrica, sempre com 7 divisões, né, poéticas, 7 sílabas poéticas. As outras, qual é a diferença? Na oitava é composta por estrofes de 8 versos, mas todas com 7 sílabas poéticas. E na décima são estrofes de 10 versos, mas todas com 7 sílabas poéticas. Tá certo? Agora eu trouxe para vocês também, hoje bem conhecido, né, o Braulio Bessa,
com um poema de cordel, onde eu vou fazer a leitura para vocês. Tá certo? Deixa eu só aumentar um pouquinho para ficar melhor na leitura. Ó, Braulio Bessa, tá certo? Vou mostrar o textinho aqui para vocês. Redes sociais. Vamos declamar? Lá nas redes sociais, o mundo é bem diferente. Dá para ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente. Tem like, a tal curtida, tem todo tipo de vida para todo tipo de gente. Lá nas redes sociais, a tendência é ser juiz e condenar muitas vezes sem saber nem o que diz. Mas não é nenhum segredo que quando apontam um dedo, voltam 3 para o seu nariz. Conversar por uma tela é tão frio e tão incerto. Prefiro pessoalmente, por mim sempre foi certo. Sou meio distoante, pois junta quem está distante, não afasta quem está perto. Tem grupo de todo tipo de conversa, com assuntos importantes e outros nem interessa. Mas tem uma garantia, receber durante o dia um cordel de Braulio Bessa. E se você receber esse singelo cordel, que eu escrevi à mão num pedaço de papel, que tem um tom de humor, mas no fundo é um clamor, lhe pedindo para viver, viva a vida e o real, pois a curtida final ninguém consegue prever. Então eu finalizo aqui a nossa aula de hoje sobre cordel.